Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda parte e última do nosso estudo sobre batalha espiritual. Como eu já falei nos outros 2 vídeos, esta série de estudo tem 3 vídeos com base em uma apostila que nós disponibilizamos no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, clique no link abaixo para poder entrar nesse grupo e ter acesso a essa apostila. Esse grupo é interdenominacional, então, independente de igreja, independente de cargo de igreja, independente da função que você ocupe na igreja, você pode fazer parte deste grupo do WhatsApp, tá bom? No primeiro vídeo, falei um pouco sobre as armaduras espirituais, o porquê do uso delas e a função de cada uma. No segundo vídeo, começamos um estudo base sobre batalha espiritual. Ressalto que estudo base porque ele não é um estudo aprofundado. E se fosse fazer um estudo aprofundado, levaríamos horas de vídeo. Ele é um estudo base para que você, como crente, tenha a noção inicial do que é batalha espiritual. Para que você, como crente, saiba sobre o básico desse assunto, para um possível estudo mais aprofundado que você faça, para que você se aprofunde mais nesse estudo, para que você estude mais, para que você leia mais a Bíblia e ore mais também, busque mais do Senhor, estratégias para vencer as batalhas espirituais na sua vida. Então, para isso que nós estamos fazendo, eu estou fazendo esse estudo. Como eu falei no segundo vídeo, no primeiro e no segundo vídeo, eu ressalto agora também. Esse estudo, em primeiro lugar, você lê a apostila. Depois de lida a apostila, você assiste o primeiro vídeo, que é sobre armadura, o segundo e o terceiro, para que você possa entender corretamente tudo que vem sendo dito no decorrer do estudo. Também eu peço novamente que após ler a apostila, assistir os vídeos, se você ainda não assistiu um filme chamado Quarto de Guerra, assista esse filme, tá bom? E se você já assistiu, após esse estudo, assista de novo, porque eu garanto que a sua visão sobre esse filme será outra. Esse filme, ele traz a nível físico o que acontece no mundo espiritual. Dentro de um casamento, a batalha espiritual que ocorre. E qual o nosso papel? Como mulher e homem que busca a Deus, qual o nosso papel dentro do casamento para estar lutando a batalha espiritual de forma correta e não sermos derrotados pelo inimigo. Então agora nós vamos falar um pouco, a segunda parte do nosso estudo sobre a batalha espiritual, começando com a hierarquia angelical. Como eu falei a vocês, é o básico, não é muito aprofundado. Vamos falar também sobre demonologia, a hierarquia angelical, que é a angelologia, que é o estudo dos anjos, demonologia, que é o estudo dos demônios, e um pouco mais à frente outros assuntos também básicos, tá bom? Se tiver dúvidas, se tiver algo que queira ressaltar, pode deixar aqui nos comentários, que assim que é possível eu respondo, tá bom? Se eu não souber, eu vou pesquisar para responder também. A Bíblia revela que existe entre os anjos uma ordem hierárquica, uma relação de subordinação entre as diferentes categorias. A Bíblia menciona uma assembleia de anjos em Salmo 89, versículos 5 e 7. Anjos com funções específicas. Arcanjo Miguel. Seu nome significa que é como Deus. Na Bíblia aparece o nome de apenas um arcanjo. Judas, capítulo 1, versículo 9. Suas responsabilidades. Ele protege e faz prosperar Israel. Daniel, capítulo 10, versículo 13 a 21. Ele anunciou o nascimento de Jesus, o Salvador. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Lidera o exército de Deus na luta final contra Satanás e seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 12. Ele também anuncia o retorno de Cristo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Ele é comandante do exército dos anjos. Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 4.
Todos esses versículos e capítulos que eu falo estão dentro da apostila. Só vim à terra amando de Deus, em missão especial. Querubins, significa guardar, cobrir. Sobre a Arca da Aliança no Antigo Testamento, havia 2 imagens de ouro de querubins, com suas asas estendidas sobre a arca. Era ali que Deus prometia vir habitar no meio do povo de Israel. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Suas responsabilidades: guardar a entrada do jardim do Éden, Gênesis 3, 24. Guardar e proteger o trono de Deus, Salmos 80, versículo 1. Estes também guardam o trono de Deus sobre a terra. Eles aparecem acompanhando a Deus quando Deus se manifesta na terra. Salmos 18, versículo 10. Serafins significa ardente. Deriva de uma palavra hebraica que significa queimar. São mencionados apenas no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao 7. Suas funções consistem em servir diante do trono de Deus, onde continuamente adora ao Senhor. Exerce uma obra purificadora, como no caso do profeta Isaías. Os serafins têm 6 asas, que representam a santidade de Deus. O rosto coberto na presença de Deus significa a reverência a Deus. Os pés cobertos significam a rapidez em executar as ordens de Deus. Gabriel. Este anjo aparece para responder orações, interpretar sonhos e trazer profecias da parte de Deus. Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao 33. Existe também anjos ministradores, cuja maior função não é combater, mas trazer consolo, alívio e direção. Hierarquia espiritual dos demônios. Principados, príncipes infernais. A palavra principado no original traduz-se como arcon, cujo significado é autoridade, governante e domínio. É criador de arquetipos, projetos espirituais, que envolve geografia através de culturas e influências. Existem demônios de alto escalão, designados para ocupar estes principados. São como os príncipes de grandes regiões, como continentes e países. A Bíblia nos traz um bom exemplo de batalha espiritual a nível de principado. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Potestades, gerentes infernais. No grego, potestade significa exousia, autoridade para fazer algo, poder para fazer algo. São governantes subordinados aos príncipes, com autoridade delegada para desenvolver os projetos do arcon, por isso também chamados de subpríncipes. Agem respectivamente em cada principado, território a que pertence. Em determinados casos, tais poderes de principados diferentes se unem para agir em uma tarefa específica. Existem milhares e milhares de potestades espalhadas sobre a face da terra, assumindo responsabilidades por estados, cidades, ruas, bairros, clubes, igrejas, religiões, seitas e partidos. Potestades trabalham exatamente como os principados, porém subordinados aos mesmos em escalas menores. Dominadores, espíritos territoriais, do grego cosmocrato, que literalmente significa que tem posses na terra. Também são milhares e milhares, e são responsáveis pelo andamento de projetos idealizados pelos príncipes ou subpríncipes. Estes não incorporam pessoas, são intendentes infernais que acompanham o histórico de vida ou locais, prestando informações a Satanás. Seus direitos de atuação estão baseados em legalidades, pecados e invocações. Eles argumentam e resistem para ocupar determinados espaços geográficos, tendo como responsabilidade amaldiçoar tais localidades. Muitas residências têm sido atormentadas por demônios, mesmo sendo seus moradores pessoais sem aparente envolvimento com os mesmos. Isso acontece porque tais espíritos foram invocados por antigos moradores ou frequentadores do local, e hoje exigem o direito de permanecerem. Forças espirituais da maldade.
Do grego poneria pneumáticos, iniquidades da alma, iniquidades do espírito. São demônios que proliferam a natureza satânica através da perpetuação do pecado e iniquidade. Espíritos imundos. Do grego arcatarton. Esta categoria é citada com exclusividade no Novo Testamento. Atuam como mensageiros ou operários, alegando ter direitos de atuar por causa de pecados, legalidades, invocações, objetos consagrados, traumas emocionais e iniquidades. Legiões. Acredita-se que uma legião tem cerca de 6.000 demônios, assim como a legião romana. A legião de soldados romanos era formada por 6.000 soldados, dividida em 10 grupos de 600, chamados de cortes. Cada corte era dividida em 6 grupos de 100, conhecidos como centúrias, liderado pelo centurião. Parece muito que na batalha espiritual estuda-se mais demônios do que anjos, do que hierarquia angelical. Por quê? Porque é um tipo de estudo que traz o ensinamento e estratégias de batalha. E na batalha, você tem que saber não só sobre os seus que estão ao seu lado, mas também conhecer o inimigo. Conhecer os que estão ao nosso lado é mais fácil do que conhecer o inimigo. É por isso que muitas vezes nos estudos de batalhas espirituais, foca-se muito no estudo dos demônios, porque para lutar uma batalha espiritual, até para fazer um evangelismo, para entrar na casa de alguém e fazer oração, é necessário ter uma certa base de estudo para você saber com quem você está lidando. Para expulsar demônio é necessário ter uma base de estudo para você saber com quem está lidando. Quando os discípulos eles botaram a mão e foram expulsar o demônio não saiu. E Jesus disse o quê? Esse demônio sai senão com essa casta. Tem até aqui, Mateus capítulo 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão a força de oração e jejum. Ou seja, é necessário uma estratégia. É necessário conhecimento. Não adianta querer lutar batalha espiritual porque é crente e acha que está revestido da armadura se não tem estratégia, se não busca conhecimento de Deus, se não busca preparo de Deus para isso. Louvor e adoração. Tais atitudes, quando verdadeiras, são importantes em determinados momentos de guerra. Também é usada na batalha espiritual. Vemos os gritos de guerra que, em forma de louvor, serviam para buscar a ajuda de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4, e versículo do 15 ao 23. Josué e Gideão comandaram cortejos semelhantes com gritos de guerra, que glorificaram a Deus. Josué, capítulo 6, versículo 7 e 9, e Juízes, capítulo 7, versículo 16 ao 22. A vitória de Jesus é a vitória da igreja. Jesus enfrentou Satanás em nosso lugar. Isaías 53, versículo 2, 2 Coríntios 5, versículo 21, Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Para nos permitir nascer como filhos de Deus, sendo uma nova criação, gerados para a semente divina, para sermos justiça de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Para sermos livres da maldição e habitado pelo Espírito Santo, sendo mais que vencedores. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Romanos, capítulo 8, versículo 37, Efésios, capítulo 1, versículo 21 ao 23. O desejo de Satanás sempre foi frustrar os planos de Deus. Eis o porquê de terríveis tragédias e dificuldades de hoje. Trata-se de um mundo decaído e mergulhado na maldição do pecado. Satanás se rebelou contra Deus e assim são todos aqueles que seguem seus caminhos. Uma guerra está acontecendo e o rastro de tragédia é comum às guerras. Salmo 135, 21. Quando Jesus deu início ao seu ministério, Satanás apareceu e tentou convencê-lo a cometer suicídio, pulando do pináculo do templo.
Além disso, alguns em Nazaré tentaram jogar Jesus do precipício. Satanás pensou que finalmente havia vencido Jesus quando este foi morto e pregado na cruz. Por 3 dias, Jesus enfrentou Satanás e o reino da morte. Jesus dominou a morte, a arma mais poderosa de Satanás, e pegou as chaves que lhe pertenciam. Ao tentar destruir a semente, ao matar Jesus, o ato de vingança de Satanás resultou na salvação da humanidade. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. O entendimento bíblico da batalha espiritual começa no final e não no começo. Isso é importante, pois devemos manter o nosso foco em Jesus e não no poder do inimigo. Satanás não tem nenhuma autoridade legítima sobre o cristão. Ele é um usurpador e um transgressor na terra de Deus. Devemos ir direto ao cerne da batalha, pois ela já está ganha. Satanás já está em julgamento desde o Éden e consumado no Calvário. A Escritura nos mostra que Satanás foi destituído do direito, poder, autoridade sobre todos que se curvaram aos pés da cruz e receberam o precioso sangue de Jesus Cristo como expiação dos pecados. Jesus tomou de Satanás o direito de nos acusar. Não somos mais culpados. E lhe foi tirado o direito de propriedade sobre nós. Ele não tem mais armas para nos manter presos. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34. A cruz expôs Satanás. Jesus Cristo os expôs publicamente. Alguém pode dizer, mas não foi Cristo exposto publicamente naquele dia? Sim, ele foi. Rasgaram suas vestes e os expuseram diante dos homens que gritavam, salve a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. Não podemos esquecer de que havia outra exposição pública, acontecendo na esfera espiritual invisível. Na esfera espiritual, Jesus Cristo expôs todas as forças demoníacas diante dos anjos. O poder de Satanás foi destruído na cruz, no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Satanás usurpou a herança da humanidade e entronizou a morte como rei da terra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Recursos para a vitória. Primeiro recurso, assumir a autoridade. Os cristãos devem assumir a autoridade, a posição em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Segundo recurso, a palavra de Deus. No Novo Testamento descobrimos que 2 termos gregos são usados para traduzir palavra, referindo-se à Escritura. Logos, que representa a palavra em todo o seu significado e entendimento, e rema, que significa a palavra dita e aplicada, ou seja, a palavra revelada e liberada. Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra proclamada e dita, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Terceiro recurso, oração e jejum. A parceria da oração e do jejum. O cristão equipado com toda a armadura recebe a seguinte instrução: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração junto com o jejum é eficaz contra o inimigo. Marcos capítulo 9, versículo 17 ao 29. Quarto recurso, louvor e adoração. No Antigo Testamento, o louvor foi usado como arma. Segundo as Crônicas, capítulo 20, do 6 ao 12, e Salmo 149, versículo 6. Quinto recurso, a presença e virtude de Cristo. Os cristãos têm o sangue de Cristo para seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Satanás e seus demônios só invadem onde os pecados não confessados lhe dão lugar. O sangue de Cristo é uma arma infalível. A identificação com a cruz de Jesus Cristo protege os cristãos da cilada do pecado. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Os cristãos devem acreditar em Deus diante das acusações do inimigo. Nas crises das circunstâncias e no turbilhão das dificuldades, o cristão deve se posicionar diante da vitória
para entender o propósito de Deus. O propósito eterno de Deus para todo cristão é fazer com que sejamos semelhantes a Cristo. Nosso propósito não é lutar para adquirir a vitória, pois o nosso Senhor já ganhou a batalha decisiva no Calvário. Nós lutamos pela sua vitória e estamos aqui para reforçá-la. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus permite que Satanás guerreie contra os cristãos para aperfeiçoá-lo ou para nos aperfeiçoar no uso das Escrituras, nos usos das armaduras de Deus. Só dá as armas de guerra ao soldado dentro da guerra. Nas batalhas da vida, Jesus Cristo é a resposta. Quando o cristão entende sua posição, ele começa a se apropriar do poder de Jesus. O que é a força do seu poder? A ação do seu poder é o mesmo poder que trouxe o corpo morto de Jesus à vida. A batalha é terrível e violenta, mas nós estamos do lado vitorioso. Recebemos poder ilimitado. Uma vida repleta do Espírito Santo provê a força de que precisamos. O adversário deseja neutralizar os cristãos, frustrando, desencorajando. É preciso se despertar para a batalha. É preciso se posicionar para vencer. É preciso se revestir de todas as armaduras de Deus. Como eu falei, o assunto de batalha espiritual muitas vezes parece que nós estamos pintando uma batalha que não existe, uma guerra somente e focando somente no diabo. Não é isso. O foco da guerra é a cruz de Cristo. É entender que nós somos mais do que vencedores porque Cristo nos remiu. Nós somos mais que vencedores porque temos a salvação de Cristo. Mas nós vivemos no mundo carnal. Nós vivemos nesse mundo pecaminoso. E o diabo aqui estando, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, se ele vem para intentar contra a minha vida, cabe a mim lutar contra ele. Sabendo que eu sou mais do que vencedora, mas eu não posso dar lugar para ele entrar e agir em minha vida, seja qual área for da minha vida. Eu tenho que entender que a batalha espiritual, ela existe independente de eu crer ou não crer, independente de eu querer lutar ou não querer lutar, independente de eu acreditar ou não acreditar, ela existe e estamos no meio dela. Ela existe e a nossa vida está no meio. A família está no meio, o casamento está no meio, está tudo no meio da batalha espiritual. Cabe a nós nos posicionarmos como guerreiros de Cristo para que a influência de Satanás não tenha vez na nossa vida. Para que a influência de Satanás não tenha espaço para agir dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério. É para isso que nos posicionamos. É para isso que estudamos batalha espiritual. Para que possamos lidar contra Satanás, sabendo com que estamos lidando. Mas sabemos que somos mais do que vencedores. Sabendo que Jesus Cristo é quem luta por nós. Sabendo que somos vencedores. Sabendo que ele é derrotado. Mas ele sabe que ele é derrotado. Ele sabe que ele é derrotado, mas ele quer nos derrotar também. Mas se nós estivermos com todas as brechas fechadas, se nós estivermos vestindo e revestidos das armaduras espirituais, se nós estivermos em jejum e em oração, em estudo da palavra, ele não tem vez. Ele não acha espaço, ele não acha brecha. Porque por mais que nós sejamos falhos, Jesus ele fala através de Paulo, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós falhamos, nós temos um remidor. Quando nós falhamos, nós temos alguém que vai nos purificar daquilo que nós cometemos. E nós nos levantamos para continuar a guerrear. Porque o Satanás, ele é perdedor. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Leia a apostila. Assista os outros 2 vídeos. Assista ao filme Quarto de Guerra e abra a sua visão, permita que a sua visão e a sua mente seja aberta para este assunto de batalha espiritual. Ore para que Deus lhe mostre aonde Satanás está agindo, aonde Satanás está tentando destruir a sua vida, a sua família, aonde ele está influenciando, para que você possa vencer essa guerra no nome de Jesus Cristo. Amém? Até o próximo estudo.